Então agora iniciaremos a primeira mesa que tem o tema Transição de Cuidados, contribuições na geração de valor no sistema de saúde. Nós convidamos como moderador Carlos Costa. Por gentileza, Carlos, se posicione. Carlos é CEO da Rede Paulo de Tarso, CBO da Health Coast Consultoria, gestor em serviços de saúde com 14 anos de experiência em cuidados de transição, além de membro fundador da Abracte. Vamos agora chamar nossas convidadas para essa mesa. A CEO da Cash Mais, Patrícia Narciso. Executiva com mais de 20 anos de experiência no setor de saúde, incluindo 10 anos como CEO de um grupo de hospitais e também de uma rede de oncologia. Convidamos também a médica e professora titular da Fundação Getúlio Vargas, doutora Ana Maria Malik. Doutora em Medicina pela Universidade de São Paulo, mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas. Convidamos a diretora médica da Rede Mater Dei de Saúde, doutora Mariane Tarabal. Médica especialista em Medicina de Família e Comunidade, MBA Executivo em Saúde. Podem se sentar, por favor. Cada palestra terá duração de 25 minutos. Atenção, palestrantes, lá está o cronômetro. Bem ali. 25, tá bom, gente? Mas o Carlos é que vai coordenar esses trabalhos. Nós disponibilizamos para vocês também, na programação científica do evento, um QR Code para que vocês possam mandar suas perguntas. Vocês se identificam e também dizem para quem é a pergunta, para qual palestrante. Então, senhoras e senhores, iniciamos agora a nossa mesa número 1. Por gentileza, passe o microfone para o Carlos Costa. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, obrigado, Reginaldo. Boa tarde a todos os participantes. Boa tarde, painelistas. Para mim é uma grande satisfação, né, estar podendo moderar essa mesa aqui. Eu estou me sentindo verdadeiramente um privilegiado por estar, né, entre grandes mulheres, grandes profissionais de saúde, né, referências de fato. Aqui ao meu lado, né, a Patrícia Narciso, uma executiva, né, com grande experiência, né, em gestão de saúde, né, uma especialista em protocolos assistenciais, precificação, linhas de cuidados. Eu falo que, eu estava brincando mais cedo ali, Patrícia, que você tem que colocar no seu currículo também influencer de LinkedIn. Ela faz análises críticas de mercado com uma visão fantástica, né? Fantástico mesmo, muito bom. Tá? Mais uma vez, obrigado por vir do Rio de Janeiro para participar, né, conosco aqui do nosso simpósio. Doutora Ana Maria Malik, muitos termos, pouco conhecimento, políticas relegadas, né? Claro desconhecimento dos chamados cuidados pós-agudos. Essa fala não é minha, essa fala é dela. Eu queria realmente... tá te confessando aqui que se você, a pontinha da orelha, né, esquenta lá em São Paulo, saiba que sou eu repetindo, parafraseando a senhora e citando sempre a senhora como referência que é. Viu? Eu sou uma terceira geração, né, familiar que desde da sua concepção atua, né, voltado na área da saúde, voltado para pacientes crônicos, uma atuação voltada para os pacientes crônicos, medicina paliativa, reabilitação físico-funcional. Então eu falo que eu pude, né, desde cedo aprender com, né, meu avô, meu pai, com grandes profissionais, né, da Rede Paulo de Tarso, médicos, né, a respeito do tema, mas eu tenho absoluta certeza que a senhora é uma profissional ímpar e que contribuiu e que contribui ainda muito com o meu aprendizado. Viu? Então, muito obrigado também, né, por vir de São Paulo para participar conosco. Por fim, na terceira palestra, né, doutora Mariane Tarabal, que, né, diretora médica da Rede Mater Dei, diretora geral do Mater Dei Prêmio, né, um serviço de destaque, referência nacional, né, vai estar, eu brinquei com ela ali também agora há pouco, que ela me fez uma inveja boa, né, algumas semanas atrás, porque ela teve a oportunidade de fazer uma imersão no sistema de saúde canadense, e eu particularmente quero muito fazer isso, né, compreender na prática, né, a contribuição das unidades de transição dentro, né, das redes de cuidados ali canadenses, fantástico, né, então também muito obrigado, tá, por sua participação. Está vindo aí de Goiânia, mas é conterrânea, né? É mineira, né? É mineira, exatamente. Obrigado, viu, por sua participação.
Bem, pessoal, não vou, né, me alongar muito, até para que a gente possa estar cumprindo o nosso horário, né, que é um horário curto, que eu quero realmente estar podendo explorar bem, né, o conhecimento dessas grandes profissionais que estão conosco aqui. Então, eu gostaria de chamar, então, para a primeira mesa, na primeira palestra, né, Tempestade Perfeita, quem vai sobreviver no mercado de saúde, a nossa painelista, né, Patrícia Narciso, CEO da Cash Mais. Obrigado, Patrícia. Obrigada, Carlos. Obrigada a todos que estão aqui, a Nivaldo também, a Bernardo e todos a Ana Carolina, que eu acabei de conhecer hoje, pela oportunidade de estar aqui. Vocês estão me escutando bem? A oportunidade de estar aqui hoje com vocês, trazendo um pouco do que eu falo, como o Carlos falou, né, no dia a dia, dentro lá do LinkedIn e na minha prática profissional, que tenho como uma empresa de gestão de custo que atua nacionalmente em diversas operadoras de saúde. O meu tema, o tema do meu trabalho, o tema da minha empresa, ele é muito árduo, falar de gestão de custos. E todos vocês que estão no mercado de saúde hoje sabem a dificuldade que tanto o prestador quanto operadoras têm para fechar suas contas. E a tempestade perfeita começou. E começou há algum tempo, só que agora as nuvens ficaram piores, mais intensas. E eu vou contar algumas coisas para vocês aqui na minha apresentação. Quando o Carlos me chamou para falar sobre isso, ele falou, Patrícia, a gente precisa de um choque de realidade, de um olhar diferenciado para esse novo momento da saúde no Brasil, principalmente a saúde suplementar. Então, a tempestade perfeita, quem vai sobreviver? Para quem não sabe, eu sou enfermeira de formação, estou no mercado há 25 anos, e, em 1998, eu comecei como enfermeira-chefe de um centro cirúrgico na cidade de Niterói, onde eu moro até hoje. Estudei na FRJ. E aí a primeira coisa que eu entrei como enfermeira-chefe foi o seguinte: olha, vou contar uma historinha rápida para vocês aqui. Em 98, antes de regulamentação, antes de tudo, né, existia uma medicina privada que foi migrando para a medicina suplementar. E o diretor do hospital virou para mim e falou, nós precisamos economizar, Patrícia. Eu falei, claro, doutor. O choque foi que se lavava luva cirúrgica. Não, eu estou bem de... Lavava-se luva cirúrgica. E eu falava, não, eu estudei na FRJ, lá nunca lavei uma luva cirúrgica na minha vida. 98, de 95, 94 a 98, não se lavava luva cirúrgica. Não, aqui a gente lava a luva cirúrgica, pegava a luva na central de material, não era nessa época não, Carlos. Lavava, enxaguava, botava para secar, botava na formalina, botava dentro da estufa. O papel tinha que ser guardado na sala de cirurgia, mas já existia a luva estéril. E eu falava, por que a gente faz isso? Porque a gente precisa economizar. Eu ponho na conta do doente a luva nova e reutilizo ela até não poder mais. Será que tem alguma coisa a ver com o que acontece hoje, no dia a dia? Eu, como empregada, fazia contra a vontade, mas e aí? Não, nunca ninguém morreu aqui por questões de infecção, de luva com problema. Pensando nisso, eu falei, nossa, como é que pode, né? Você recém-formada, você recebe ordens, né? Vamos lavar a luva cirúrgica. Vocês estão rindo? É verdade. Gente, era a coisa mais nojenta desse mundo, lavar luva. Eu já vi. E aí, em contrapartida, eu via nas salas de cirurgias as circulantes pegando muitos fios e levando para a sala, e os doutores pegando os fios e botando na bolsa. Acontece até hoje, tá, gente? Não é nada, 25 anos não é nada. Acontece até hoje. E aí, lançando no checklist, isso é fraude? Claro que é. Só que está todo mundo horrorizado hoje com as fraudes que saem no jornal. Mas isso, historicamente, Desligou aí? Eu desliguei? Até caiu. Historicamente, isso é uma verdade. Quem está em hospital, quem já viveu isso. E aí, em 2000, 99, éramos todos jovens. Todo mundo era jovem. Eu e a maior parte das pessoas que estão aqui nessa sala hoje. Éramos todos jovens. Achávamos que o mundo estava... Passamos nos anos 2000, sobrevivemos, né? Estamos aqui.
A saúde suplementar foi regulamentada em 99, naquele período. Nós tínhamos 30 milhões somente de beneficiários. Ainda muito de caixa de assistência, grandes planos ainda, como a 1000 e alguns outros planos também. Existia aqui, nessa época, a juventude a favor das operadoras de saúde. Com uma caixa mutualista, como é feita até hoje, a juventude, né, nós tínhamos 20 anos, ninguém usava plano de saúde, ninguém ia nos hospitais. Raramente eu tenho plano de saúde desde 15 anos de idade, vou fazer 50. Né? Naquela época, ninguém ia. Então, nós tínhamos um acesso até restrito, mas não tínhamos muita utilização. Então, naquela época, em 2000, a gente era feliz e não sabia. 25 anos se passando, basicamente, nesse tempo aí, né? É a minha jornada profissional. Nós ganhamos 21 milhões de beneficiários. No último ano, 1.200.000 beneficiários. Eu adoro números, já perceberam, né? Eu sou uma enfermeira de números, trabalho com custo. Oi? Pois é, eu tenho formação em finanças também. E essa quantidade absurda que nós temos hoje, insuficiente para a realidade atual, né, do Brasil, apenas 24% da população brasileira tem acesso a plano de saúde, mas são muitas pessoas. Toda essa população ela envelheceu, ela adoeceu. E, com isso, a gente teve um aumento de 23% de sinistralidade, desde a época, lá atrás, em que nós tínhamos 30 milhões e hoje temos 51 milhões. E como se vende plano de saúde? Como se vende plano de saúde? Como as operadoras conseguem fazer vendas de plano de saúde a R$ 250, R$ 190, e colocam isso dentro de uma caixa de mutualidade. Bom, o tempo passou, né? A gente viveu esse tempo todo, as empresas prosperaram, os negócios de saúde ficaram atrativos. Em pleno 2019, 2020, nós tivemos um boom. Primeiro IPO do Brasil de uma empresa, eu participei, eu era executiva na 1000, tive a honra de participar desse IPO, primeira empresa de saúde na Bolsa de Valores, né? O Dr. Edson colocou lá, era tudo muito novo, né? Era o sonho, a saúde vai acontecer, nós somos uma empresa, uma potência, né? Passou o tempo, outras empresas foram para a Bolsa com o mesmo sucesso, com a mesma capacidade de saúde ser o negócio. Só que a gente não contava com isso daqui. O mercado de saúde ele não contava com a questão do Covid. Ninguém contava, né? A gente não tinha experiência em saúde de maneira nenhuma. Nós vivíamos a gripe espanhola no início do século. Nós não sabíamos nada sobre Covid, sobre pandemia. Nossa geração não viveu isso. Acho que nem minha avó, nossos avós viveram isso. E aí lidar com uma situação onde todo mundo está trancado, 2 anos dentro de casa, todo mundo com muita dificuldade de cuidar da sua saúde física e mental, porque falamos sempre da situação física, mas a mental também adoeceu muita gente. Muita gente. E aí, a gente cai, literalmente, as nuvens, elas começam a se formar, pois temos o mutualismo, né? Todo mundo é responsável para fazer com que a carteira seja eficiente. Todo mundo tem que contribuir. Como? Como uma pessoa com 59 anos ela para de pagar que ela precisa continuar tendo acesso a cuidado? Aqui, vocês da Paulo de Tarso lidam com uma população da terceira idade. É aquela que mais sinistra, aquela que mais consome. Agora, o ABA também. Quem tem? O ABA também. Vocês estão concorrendo aí com o pessoal do ABA. Nesse interim, além da mutualidade, um sistema de mutualidade que já sabemos que é problemático não só para a saúde, mas também para a questão beneficiária, INSS, outras caixas de previdência.
Como lidar com isso, onde a base que não utiliza os serviços está cada vez menor? Na minha família, nós somos 3 irmãos. Eu só tive um filho. O meu irmão não tem filho. A minha irmã só tem um filho. Provavelmente deve ser assim na família de muitas pessoas. Se a gente for olhar nosso núcleo familiar, é justamente isso, né? A nossa pirâmide também diminuiu. Como fazer para que continuamos dando acesso a todos com uma base tão pequena agora? Vocês sabiam que, para pagar a conta de um paciente com mais de 60 anos, eu preciso ter 10 pacientes que não utilizem, que tenham menos de 18 anos? Eu brinco muito que eu adoro conta de padaria. Coisas simples funcionam. Não está funcionando. As operadoras são ruins, tem um monte de coisa. Os prestadores são complicados. Todo dia tem um monte de coisa. Mas nada vai resolver essa questão do mutualismo. A gente vai precisar rever esse modelo. Cada um vai fazer sua caixa de previdência individual? Não sei. Alinhado a isso, a gente tem, claro, o envelhecimento, né? Todos perdemos a juventude dos anos 2000. Estamos aqui, com 40, 50, 60 anos, chegando, meta pessoal de chegar aos 100, e as pessoas estão envelhecendo. Então, hoje, você tem muito mais gente caminhando para a terceira idade do que gente na primeira idade, na primeira infância. Isso é um problema. Gastava-se dinheiro na saúde pública e suplementar com vacinas, com programas relacionados a saneamento básico, atenção primária. Hoje em dia, a gente só consegue gastar dinheiro com CTI, com paciente botando uma prótese, né? Com reabilitação, com transição, menos com vacina. Então, a dificuldade que o mercado tem do envelhecimento... Envelhecemos da noite para o dia de maneira nenhuma. Estamos envelhecendo há muito tempo. Não só o Brasil, como o mundo. Mas lidar com essa realidade, ter que tomar atitudes que são, às vezes, muito arrojadas para o atual cenário, é muito difícil. E a maior parte das pessoas que olham, que são os gestores, tem uma característica. Nós somos resistentes às mudanças. Não queremos mudar. Queremos fazer a mesma coisa e obter resultados diferentes. E aí, como a gente não muda, né, o cliente vai lá no juiz e fala: olha, eu preciso muito dessa cirurgia. Esse remédio vai curar o meu filho. Certo ou errado, tem um custo. E como me foi dada a missão de falar de custo, inviabiliza. No último ano, 83% das judicializações, os pacientes não tiveram nenhum resultado. Ou seja, além também de a gente não medir nenhum desfecho, mas a gente não teve resultado. O paciente morreu, aquela Carticel, tudo que você possa imaginar, né? Várias medicações off-label, sem resultado. Que, pelo menos, gastasse 2 milhões e o paciente saísse vivo, recuperado, com alguma coisa, salvamos uma vida. Mas será que salvamos vidas mesmo? Gosto muito de fazer perguntas. Será que salvamos vidas mesmo? Ou simplesmente gastamos porque somos remunerados por isso? Gastamos porque somos remunerados por isso. Não é? Então, a judicialização é algo que virou comum. Você não consegue, você vai lá. Não estou falando que não tenham as suas exceções, porém, a maior parte não é verdade. Além disso, ao advento da regulamentação da ANS, nós vivemos num modelo de saúde suplementar altamente regulado, onde nós temos um teto limitador de faturamento, né, de cobrança ao paciente, e um teto ilimitado, um black card, que eu chamo, que você tem, e você pode utilizar qualquer coisa a qualquer tempo. Só que essa conta ela chega para todos nós. Nosso plano de saúde na Cash aumentou 25%. E, provavelmente, muitos de vocês aqui tiveram também um aumento significativo no plano de saúde de vocês. Tá? E a regulação ela é positiva por muitos lados, mas muito preocupante por outros.
E quanto mais regulado o mercado eu tenho dificuldade de fazer inovação, dificuldade de modificação de modelos e processos. Bom, e aí, né? O tsunami dos idosos. Todo mundo está envelhecendo. Então, a ideia é que, em 2040, nós tenhamos, só no Brasil, 27% da população acima de 60 anos. Imagina o impacto disso nos custos, não só, gente, da saúde suplementar, da saúde pública também. A gente também paga pelo SUS. Alguém, quando fala assim, Patrícia, o SUS é de graça. Eu falei, querido, essa quantidade de imposto imensa que a gente paga não é de graça, gente. Não tem nada de graça. Talvez seja até mais caro do que a saúde suplementar, porque, como a gente não tem controle e gestão sobre esse custo, a gente paga 2 vezes até, né? Paga na unidade, é mais barato, mas na frequência é muito grande. Como fazer para lidar com isso? Todo o propósito desse evento, da Santor, de tudo isso, é para ter que lidar com isso daqui, porque vamos envelhecer, vamos precisar de apoio. Isso tem custo. Como vamos viabilizar esse custo? Como vamos oferecer para o cliente uma excelente assistência, que eu chamo de cuidado certo no menor custo? Acho que essa é uma pergunta que todos nós aqui temos que levar como reflexão. Bom, e aí, claro, né, chegou a hora da gente falar de como a gente vai resolver esse grande problema. O problema é o fee for service. Se eu estivesse ganhando para gastar mais, né, se meu faturamento dependesse da quantidade de exame, se você acha que você faria diferente? De maneira nenhuma. Ninguém faz, gente. É uma mentira se alguém falar assim, eu estou aqui. E qual é a grande questão? Como faz para mudar modelo? Eu já nem vou mais esses lugares que falam de mudança de modelo, porque, como disse muito bem a Ana Carolina, vamos sair do discurso e fazer a prática. É isso que a gente faz na Cash. Sair do discurso para a prática, implementar modelo, implementar protocolo precificado, implementar linhas de cuidados com indicadores de custo e indicadores também de desfecho. Não adianta você gastar pouco se você não trata. Aí fica aquele trade-off, né? Você gasta pouco, mas também não trata. Então, assim, o cuidado certo com o menor custo. Porque essa sinistralidade ela é fruto de uma principal coisa. O brasileiro, todos nós, somos fascinados por tecnologia, tomografia, ressonância de última qualidade. A gente quer, aquele hospital que tem aquela coisa maravilhosa, aquela máquina que fala, anda, realidade virtual. Mas a gente não vai nem à academia, gente. Está todo mundo obeso. Está todo mundo sedentário. Eu não vou nem pedir para levantar a mão aqui quem não vai à academia para não tomar um susto, porque eu vou todos os dias. Assim, mas é isso. Eu estava brincando esse final de semana, eu estava no shopping com meu marido e a gente falou assim, sobre a questão de obesidade, né? Meu marido é diabético e ele teve que estar tomando Ozempic, porque tomava Trulicity e não tem mais no mercado. E a gente falou assim, quantas pessoas aqui que será que tomam Ozempic, né, para poder emagrecer? E aí a gente ficou olhando as pessoas, falou, nossa, como a gente, né, engordou. Inclusive eu também, como a gente engordou. Porque a gente tem mais acesso à comida, à parte social. Em 2000, éramos felizes, jovens e magros. Obesidade, sedentarismo, hipertensão e diabetes. É isso que traz o paciente lá para a Mariane no hospital. É isso que traz o paciente aqui que tem um AVC. Então, a gente fica muito fazendo uma propaganda. A minha unidade tem um tomógrafo de última geração. Tá. A minha operadora tem XPTO tecnologia, a melhor do mercado, mas não sabe quantos hipertensos tem na carteira. Não sabe quantos diabéticos. Por que não tem uma academia? Não sei se o pessoal do Bradesco, Bradesco Saúde Academia, a Mil Saúde Academia, a Unimed Academia. Bota o povo para treinar, gente, para ir para a academia. Te garanto. Melhorar a hipertensão. Mas por que isso é prevenção? Gente, é muito mais barato do que você pagar uma diária de UTI. Isso é simples. Né? Matemática de padaria. Não, né? Coisa simples. Mas a gente não faz, porque a gente está acostumado a achar que valor, e aí eu acho que é importante, valor é entregar alguma coisa muito diferenciada. Só que não é.
E aí chegamos aqui. O fee for service é fácil e caro. Pô, molinho, né? Uma tomografia, um exame de sangue. Agora, correlaciona isso com tudo. Quando a gente vai no operador iniciar um trabalho lá, a pergunta é: quantos pacientes você tem que são hipertensos? Eles não sabem. Quantos pacientes você tem que estão acima do peso? Eu não sei. A gente paga tudo no varejo, é o grande supermercado. Passa aqui, bip, né, que nem óleo, né? Você fala assim, uma tomografia, uma ressonância, uma cirurgia de quadril, é isso. Só que ninguém sabe. Estão rindo, é verdade. Vai lá, manda um XML para a operadora. É exatamente assim que você vai. A gente olha lá, parece até aquela lista do supermercado da gente. Não é? Exatamente assim. Só que ninguém sabe nada. A gente desconhece totalmente o que é feito no mercado de saúde, porque nós trabalhamos com uma coisa chamada estoque virtual de tomografias. Aí eu vou lá e fico negociando com o prestador para ele baixar, né, R$20 aquela tomografia para não conseguir um ajuste. Eu faço um pacote de cirurgia e simplesmente não faço ideia do que o doutor vai usar na cirurgia. Os pacotes todos estão deficitários. Por quê? Porque essas pessoas não sabem, não combinou com ele que vai operar. Se eu não combinei com ele que vai operar, qual é o protocolo que ele vai usar, pronto, ele vai usar o que ele quiser, né? Aí fica a enfermeira dizendo que o doutor não pode usar. O convênio não cobre isso. Já fez muito isso, gente. O doutor não pode usar, só pode usar um grampeador, 2 não pode, porque o convênio não cobre. Aí o doutor falou, que isso não é um problema meu, eu estou aqui para operar a vesícula. Eu não estou aqui para poder resolver isso, entendeu? Então, o Fee for Service tem milhões, né? Vocês devem ter ido a 600 mil eventos falando sobre isso. Mas isso aqui é para pontuar, que isso aqui é um ingrediente da tempestade. E aí, claro, fraude. Hoje em dia, toda semana tem alguma coisa no jornal, fraude disso, fraude daquilo. Gente, mas lembra da luva e do fio? É fraude. É fraude há 25 anos atrás. Fora os carimbos dos médicos, né? Porque isso era o refinamento da fraude, né? Chegava a instrumentadora cheia de carimbo dos médicos para carimbrar a folha cirúrgica. Você não está rindo. Para carimbrar a folha cirúrgica com os médicos. Eu operava ela e o Carlos só, e ela tinha 6 assistentes. E a gente normalizou a fraude, gente. A gente normalizou. A gente achava normal mandar isso para a operadora para ganhar honorário. Fraude existe desde que o mundo é mundo. Porque agora é recibo. Só que eu vou confessar para vocês, a maior fraude não está no recibo, gente. E aquela quantidade de médicos que não operam, que está lá. E a quantidade de internações que são feitas sem necessidade. Porque, sim, recebemos por isso. Temos que internar, temos que bater a nossa meta. Errado? Não. O sistema está errado? Sim. Tem jeito? Claro. Quem tem coragem de mudar? Quem tem coragem de mudar? Fraude é cadeia, só que a gente normalizou, a gente acha normal, né? A pessoa pegar o fio, botar na bolsa e ir embora, normal a outra pegar e carimbar, normal a gente fazer, usar o lacre, reprocessar cirurgia, instrumento cirúrgico, pegar o lacre e botar na folha. A gente acha normal isso. O sistema de saúde acha normal. Ela está rindo ali porque ela deve ser enfermeira de centro cirúrgico, né? Não. Ela está rindo. E aí eu salve-se quem puder, né? Está todo mundo aqui, meu Deus, é primeiro meu, não recebo do convênio, o convênio está me pagando em 120 dias. Está um horror, gente. Eu que trabalho dos 2 lados, está um horror. Para os 2 lados, né? Para um lado e para o outro. E quem vai se salvar? A questão é quem vai se salvar quem tem coragem de fazer a mudança. E a coragem de fazer a mudança é tirar a gente da zona de conforto, é achar que a gente não sabe, que a gente precisa de ajuda, é achar que a gente precisa criar pontes diferentes, é sentar na mesa, é negociar. E não essa negociata que o pessoal faz. Eu estou fazendo aqui, sim, uma linha de cuidado. Sim, aí você vai olhar a linha de cuidado, não tem SLA, não tem tempo, não tem indicador de nada. Mas programas de monitoramento de todos os meus clientes é um caos. Porque, na verdade, as pessoas compram um programa de monitoramento e não monitoram. Então, fica todo mundo. Eu finjo que eu trabalho, você finge que tem um programa, põe lá, põe no site, entendeu? Eu cuido das pessoas. Eu tenho APS. Aí eu pergunto assim, quantas pessoas passaram na APS antes de ir para o CTI? Não tem essa informação. A gente está afogado em dados. As operadoras têm dados até não poder mais. O prestador tem dados até não poder mais. E fazemos o que com isso? Nada. Lamentamos, vamos no jornal, choramos. Eu vou lá para o LinkedIn, né? Fico lá falando. Mas acho que, às vezes, eu falo coisas que as pessoas não gostam de ler.
Bom, e aí quem vai ter essa coragem para atravessar essa tempestade? Porque qual é a tempestade? Inadimplência, dificuldade. Quem é prestador está sem dinheiro, gente. Quem é que consegue manter 120 dias de prazo de pagamento? Acabar com qualquer fluxo de caixa, gente. Qualquer fluxo de caixa. Por outro lado, a operadora também não tem dinheiro, porque ela tem uma base de pessoas que sinistram muito maior da capacidade dela de oxigenar a carteira. Aí entra o desespero do povo de vendas, aí tentando vender convênio, e aí fazem, né, downgrade de rede, fazem promoção, só que não adianta. Essas pessoas hoje que entraram esse ano ainda estão naquele momento de você não utilizar a operadora, mas elas vão começar a utilizar ano que vem. Por isso que 2024 será pior do que 2023. Porque vão acabar, né, todas as carências possíveis e imagináveis. Qual é o custo da gente envelhecer? Qual é esse custo do envelhecimento? Como é que as operadoras e prestadores podem estar preparados para oferecer uma solução diferenciada para a operadora? Porque não adianta chegar assim, porque você tem que pagar. Não, o que é? Como é que eu posso otimizar aqui a minha operação, te oferecer uma solução diferenciada para que a gente possa fazer isso acontecer? Fraude, gente. Vamos continuar normalizando as fraudes, né? Deixando as pessoas levarem o fio, mais um dia, mais uma diária, mais um equipamento que não precisava, mas colocou na conta para bater a sua meta. Você bate a sua meta hoje de faturamento, daqui a 6 meses você está recebendo em 150 dias. Nós vivemos num ecossistema. Não dá. Não tem como fugir disso. O mutualismo. Quem quer continuar pagando um plano de saúde para sustentar os idosos? E aí surge no mercado 655 mil cartões de benefício. Anotem aí. Esse é o grande concorrente dos operadores de saúde. Mas, Patrícia, não tem linha de cuidado, não custa, eu não sei nada sobre o paciente, não tem condução nem na operadora, gente. Vamos combinar. Por que eu vou pagar caro? Com R$500 por mês, eu faço a consulta, faço o exame, se mês que vem não precisar, eu não pago. Olha que maravilha. Mas como eu vou solucionar a questão da oncologia, a questão do paciente na terapia intensiva? Vai chegar essa solução, gente. Chama-se crédito saúde. Então, assim, tem muita coisa acontecendo, mas nós que estamos no mercado de saúde suplementar estamos bitolados a olhar sempre para as mesmas questões e tentar ficar reclamando. Ou então você vai para um evento, aí você tem um monte de gente com um discurso lindo. Aí você vai na operadora dele para falar, é tudo diferente, né, Nevaldo? Tudo diferente. Não é bem assim, não. Aqui, né, não é dessa forma como você pensou, né? Fee for service, claro, né? Mas eu não sei, cada médico faz de uma maneira. Como é que eu vou fazer pacote? Como é que eu vou fazer ACO? Adoro essa palavra, ACO. Sabe quando funciona? Nunca. Tá rindo. Ai, gente, eu trago umas verdades que doem. Não funciona. Funciona porque não tem indicador, não funciona porque não tem linha de cuidado. Então, tem uma série de problemas. O médico, naturalmente, ele tem um vício processual ainda muito grande, de formação. Estou com uma médica aqui, vários médicos aqui, de formação. E é assim. E a gente está no mercado de doença, né? Porque, se não fosse o mercado de doença, a gente tinha Academia Bradesco, Academia Mil, Academia todos eles, entendeu? Então, assim, estou acabando já, gente. Bom, qual vai ser o futuro da saúde aqui? A gente acredita muito em promoção, que é diferente de prevenção. Então, promover saúde é alimentação, atividade física. É isso. Feijão com arroz. É isso. A operadora tem que estar 90% focada nisso daqui. Academia, alimentação, atividade física, alimentação, atividade física, alimentação. Não, saúde mental também, né, doutora? Porque quem pratica atividade física tende a ter menos depressão e uma série de coisas, entendeu? A segunda coisa, linha de cuidado. Eu tenho linha de cuidado, Patrícia. Acho lindo quando eu vou nas operadoras e elas falam assim, não, eu tenho uma linha de cuidado aqui maravilhosa. Eu vou olhar numa linha de cuidado, né? Enfim. Mas linha de cuidado, o conceito é você
tem uma jornada do paciente dentro da sua instituição ou até em prestadores, e isso, na verdade, vai reverter em 3 coisas, né? A primeira coisa é um diagnóstico rápido, a segunda coisa é você ter um tratamento, o custo certo, né? O cuidado certo com o menor custo, e a terceira coisa é você mensurar desfecho, que é um grande problema, porque hoje na ANS a gente só sabe custos, eu não sei nada, eu paguei R$1 milhão para isso, qual o desfecho disso? Ninguém sabe, ninguém mede. Porque é difícil. Não é difícil, as pessoas não querem fazer diferente, porque aí, quando começar a medir, é que vai ver que muito dinheiro vai para o ralo. É só isso. A outra coisa, né, que é a remuneração de prestadores baseada em protocolos, né, e desfecho clínico. Tem como, gente. Eu preciso saber como é que você opera, o que você faz, qual é o seu diferencial. Não sabemos. Será que todo mundo opera a vesícula da mesma maneira? Será que todo mundo bota âncora, não tem um fiozinho para colocar no ombro? Tem, né? A gente sabe que tem. Então, isso é importantíssimo. E aí, nossa, a gente está aqui tentando pular e está com medo, né? Está todo mundo tentando pular e está com medo. Meu Deus, eu vou ser o primeiro? Será que alguém vai me entender? Será que meus coleguinhas vão ficar, nossa, ele fez diferente? Né? Cadê coragem para mudar? E eu falo coragem para mudar não é só da operadora, nós também que somos prestadores. Eu falo todo dia para o meu cliente isso. O primeiro passo é o seu, vai lá, chama, mostra que você pode fazer diferente. Coragem para mudar é o nosso principal problema do mercado de saúde. Está todo mundo no deixa que eu deixo. As pessoas sabem o que fazer, gente. A gente não sabe que tem que fazer atividade física? Todo mundo sabe. A gente faz? Não. Então, coragem para sair disso. É coragem para sair disso. E aí, a pergunta que eu vou deixar aqui, que eu sou a pessoa que gosta de fazer perguntas, que eu acho que perguntas trazem reflexão. Eu brinco que eu não tenho nenhuma certeza, mas eu tenho muitas perguntas, porque na pergunta a gente abre um portal de possibilidades. Quem é que vai sobreviver no mercado de saúde de operadoras e prestadoras nos próximos 10 anos? Quem vai oferecer algo diferente? Quem vai... Porque também a gente pode viver brevemente um crash, e eu já falei sobre isso já. Tudo indica que a gente está vivendo, eu que acompanho muito o mercado, estou nele, a gente tem uma dificuldade imensa de capacidade de pagamento, gente. Tem capacidade de pagamento. As operadoras não têm caixa. Aí você fala assim, não, mas é diferente, eu tenho várias. Isso é uma reação em cadeia. Quando a primeira quebrar, tiver uma insolvência, a gente está vendo aí a questão da Amil. A gente tem várias questões no mercado. Quem vai sobreviver? Então, eu espero que a Santa sobreviva, que todos nós que estamos aqui também, e deixo para vocês uma reflexão, né? A gente precisa parar de fazer eventos para demonstrar conhecimento e virtudes e modelos, e fazer eventos para que nós todos que estamos no mercado compartilhem suas boas práticas, compartilhem seus resultados. Parar de fazer evento para vir aqui, o que você já escutou 50 vezes. Vamos fazer eventos em que a gente possa vir aqui compartilhar o nosso resultado. Muito obrigada. Vou deixar aí meus contatos aí. Muito bom, Patrícia, muito bom. Eu acho que é um choque de realidade, né, para a gente começar, para a gente aquecer, né, os debates, aquecer agora, né, o nosso simpósio. Suas colocações foram realmente muito pertinentes. E, de fato, né, quem vai sobreviver nos próximos 10 anos? Né, até porque, apesar da APS, né, realmente significar prevenção, economicidade, se a gente tivesse todo mundo, né, consciente, né, e aplicando a APS bem feita hoje, né, os resultados realmente mais robustos seriam daqui a 10 anos. E, nesse período, daqui a 10, né, durante esses 10 anos, quais são as soluções? E aí, dentro dessa pergunta, né, que eu te agradecendo, obrigado, tá, que eu chamo, então, a doutora Ana Maria Malik para falar do tema o papel da transição de cuidados na remodelação do sistema de saúde. Com você, Ana Maria. Obrigado. Bom, primeiro, boa tarde. Eu já envelheci. E aí, eu acho que é importante... Primeiro, eu queria agradecer o convite. É uma alegria partilhar a mesa com essas minhas coleguinhas. Achei uma iniciativa maravilhosa. Não está funcionando o cronômetro. Eu já estou olhando para ele alucinadamente. Mas, enfim,
Mas, enfim, e aí eu estava falando antes de começar que, às vezes, eu fico triste de preparar a apresentação porque eu tenho vontade de retrucar completamente a apresentação que teve antes da minha. Né? Mas tudo bem, eu vou me comportar. Volta. Eu sou médica, meu disclaimer é esse. Eu sou médica, sou formada no milênio passado, portanto, antes da Constituição, antes do SUS, antes de uma série de exames, procedimentos diagnósticos se tornarem usuais. Quem paga meu salário é a FGV, então eu não vendo absolutamente nada, não sei ideias e também não faço o menor esforço para que as pessoas comprem. Eu só vendo. E tudo que eu falo não é de minha criação. Eu leio muito, mas eu também presto muita atenção no que as pessoas falam onde eu estou. Aí eu converso, etc. Então, eu estou sempre pronta a discutir. Eu sou geminiana e, portanto, 100% não sei. Esse chaveiro eu achei numa loja da Melissa e eu achei que era perfeito. Então, eu vou discutir um pouco hoje o momento atual, o valor na saúde, o valor para a saúde e um pouquinho para onde a gente vai. Não apareceu aí no final. Enfim, semana passada, não lembro, a idade vem, eu participei de uma mesa. Então, assim, eu tenho falado muito, como disse a Patrícia, de mesas falando que precisa mudar, que precisa mudar. E aí eu descobri que existe uma grande confusão entre transição de cuidados, cuidados de transição e transição de modelos. Tem muita gente achando que tudo é a mesma coisa e não é. Cuidado de transição é uma coisa que tenta mostrar que não dá para sair da UTI para casa. Transição de cuidados significa que você consegue precisar de recursos diferentes dependendo de onde você está, pensando numa linha de cuidados ou numa jornada do paciente. Eu tive num evento, eu ouvi uma pessoa, Clarice Petramali, para quem a conhece, dizer que ela odeia a expressão jornada do paciente. Ela é que nem eu, quer dizer, tem alguns termos que a ideia é maravilhosa, o termo eu gosto menos. Então, eu adoro a jornada do paciente, ela odeia o termo porque jornada do paciente tem aquele peso de ser uma via crucis. E não precisa ser assim. Mas, então, tem uma jornada que funciona. E a transição de modelo é isso que a Patrícia falou agora. Quer dizer, quanto mais faz, mais ganha. Eu vou contar uma coisa para vocês. Ninguém daqui tinha nascido quando eu comecei a estudar esse assunto. Mas tinha uma pessoa que dizia que o modelo de remuneração era um cheque em branco. Quer dizer, pode? Não pode. O dinheiro acaba. Acreditem ou não, senhoras e senhores, o dinheiro é finito e tem que ter prioridade. Então, nós estamos falando do quê? Né? Então, para quem que a gente está preocupado em oferecer cuidados de transição? Para o paciente não ter susto. Tá bom, só eu gosto do paciente aqui. Então, para o paciente não ter susto quando ele vai de um lugar para o outro, ele não sabe o que é cuidado de transição. Ele quer o melhor, seja lá o que for o melhor. Mas se a gente não contar para ele o que é o melhor, e se a gente contar para ele que o melhor é 3 ressonâncias magnéticas por semana, ele é capaz de acreditar. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Os serviços também, se os serviços trabalharem com a ideia do cuidado de transição, eles vão ser mais eficientes. O que quer dizer isso? Isso quer dizer, já que você pegou o assunto da enfermagem, você precisa de mais horas de enfermagem na terapia intensiva do que na maternidade. Você precisa de mais horas de enfermagem em diferentes settings. E de que tipo de cuidado? Para quem paga. Porque quem paga, eu não estou nem falando da operadora. No limite, eu estou falando de nós, porque quem paga o sistema somos nós mesmos, seja com o nosso imposto no âmbito do setor público,
seja comprando coisas, porque aí as operadoras que são contratadas pelas empresas que fabricam as coisas. Então, quem paga sou eu. Eu não quero o meu dinheiro sendo jogado fora. E para o sistema, porque, assim, paciente, na hora certa, no lugar certo, com o procedimento certo, é um sonho. Por isso que está no azul. E a gente tem que pensar nisso também para a população. Não me adianta falar, o meu hospital tem cuidado de transição. Por quê? Porque o meu hospital não vive sozinho. Nenhum homem é uma ilha e nenhum serviço de saúde é uma ilha. A gente tem que pensar que a gente vive num sistema de saúde. Então, não dá para ir da UTI para casa. Dá para ir direto do ambulatório para a UTI? Não deveria dar do ambulatório, hein? Do pronto-socorro, vá lá. Mas do ambulatório tem algum problema nessa transição. E aí eu vou contar uma coisa. Tem lugares, vocês não contam para ninguém, tem lugares onde tem o protocolo. O protocolo é assim, põe na UTI porque a UTI paga melhor. Eu não vou dizer, enfim, eu vou deixar por aí. Então, como é que a gente vai adequar a transição? A gente vai adequar a transição sabendo que tipo de problema, que tipo de condição e que tipo de paciente precisa de que tipo de cuidado. Só vai fazer sentido eu fazer um protocolo se eu souber quem eu estou atendendo. E, que tipo de desfecho eu quero. Porque se, sabe, ó, a mãe de uma amiga minha, essa minha amiga é mais velha que eu, então vocês imaginam que a mãe dessa minha amiga devia ser mais velha também. Aí a senhora piorou de alguma coisa que ela tinha 4 dias atrás. E começou assim, vai para a UTI. Eu falei, pelo amor de Deus, não deixa. A moça era contabilista. Eu falei, não deixa levar para a UTI a sua mãezinha. Aí hoje a senhora descansou. Então, assim, que tipo de desfecho você quer? Ela não vai voltar a jogar baralho. Lamento, também não vai jogar futebol, mas baralho eu garanto que não. Então, que tipo de desfecho você espera? Não é porque eu tenho aquele cuidado disponível no meu serviço que eu vou fazer alguém usar. Ora, e cadê o paciente? Tararara, essa é outra questão. Senhoras e senhores, o paciente está no centro? Primeiro, nem sei se é para o paciente estar no centro. Porque, em tese, o paciente tem que estar junto, o que é diferente dele estar no centro. Então, de vez em quando, tem que perguntar para o paciente o que ele espera, o que ele quer. Ele vai fazer reabilitação para quê? Ele vai fazer reabilitação para usar reabilitação ou ele vai usar reabilitação para andar? Eu já disse para quem quisesse ouvir, eu sou do movimento do Sem Carro, eu, em média, faço 10 quilômetros por dia andando. Fora que eu vou na academia e não sei o quê. Mas, então, eu preciso andar. Eu não preciso correr. Aliás, eu odeio correr. Mas enfim, então, cada um deve ter clareza do que precisa. Eu não preciso dirigir. Eu nem sou do tempo que, sabe aquele carro, aquela chave do carro que você não põe no contato mais? Eu não sei usar isso, pelo amor de Deus. Então, na verdade, eu quero estar junto com quem sabe. Mas eu não faço a menor questão. Eu quero conseguir chamar um carro ou alguma condução para me levar. Eu sou do movimento do Sem Carro, entre outras coisas, por causa da pegada de carbono, mas também porque vai me fazer bem. Agora, é importante ter clareza disso. Quer dizer, eu preciso saber como eu vou chegar daqui até ali. Exemplo, eu estava no hotel, olhei no Google, tecnologia contemporânea, 3 quilômetros do hotel para cá, falei, vou a pé, claro. Tanto faz. 10K por dia, para mim, é sussa. Ó o salto, ó. Agora, o moço do hotel falou, não. Eu falei, por quê? Ele falou, tem 3 comunidades no caminho. Eu falei, obrigada pela informação, então eu peguei um carro. Não foram as comunidades, eu teria vindo. E aí a transição do modelo. Então, assim, fee for service, já não vou falar, né, já vou economizar o tempo.
Para o Value-Based Healthcare, que em português é assistência à saúde, assistência médica baseada em valor. Não é assim a vida. Isso é a mesma coisa aqui do ambulatório para UTI. Cara, não dá para fazer assim. Precisa ir devagar e sempre. Mas o que quer dizer devagar e sempre? Precisa saber para onde você está indo. Precisa ter um Waze que te leve. Antigamente, eu diria, precisa ter uma bússola. Aposto que tem gente aqui que nunca viu uma bússola na frente. Ou nem um guia de ruas, né? Então, assim, você precisa saber onde você quer chegar. E aí, chegar aonde você quer é mais fácil, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde você chega lá. Antes que eu esqueça, uma das coisas que me despertou a fala da Patrícia é que, assim, em algum momento, lamento, eu vou reduzir as ilusões das senhoras e dos senhores a pó, mas, em algum momento, cada um de nós vai morrer. Então, assim, eu não quero morrer saudável, né? E, como dizia minha mãe, quando o último médico falou para ela parar de fumar, ela falou assim, doutor, eu já não vou morrer jovem, então essa parte a gente pode tirar da frente, né? Porque isso ela tinha a minha idade hoje, quando ela falou. Mas, enfim. Agora, eu quero morrer mais ou menos bem, né? Pois é, o saudável é outra coisa, né? Então, todo mundo é agudo? Todo mundo é doente agudo? Hoje em dia, não. Eu não tomo remédio. Mas muita gente... o marido dela toma. Gostou? Viu? Então, o marido dela toma. Tem gente que toma coisa para prevenir, tem gente que toma vitamina, tem gente que toma um monte de coisa. Por quê? Porque hoje em dia a gente não... O que a gente curava? Sarampo cura. Sarampo a gente sara. Você tinha sarampo, agora você não tem sarampo. Você tinha gripe, agora você não tem mais gripe. Eu ofego. Eu não ofegava. Agora eu ofego. É uma vergonha. Morro. Tenho um grande amigo pneumologista que está tentando resolver esse meu problema, ele não consegue. Mas tudo bem, aí eu me faço de interessante que vocês ficam com pena. Mas é importante você ter claro o seguinte, hoje a gente não cura quase nada. A gente, se Deus quiser, cuida. E se Deus quiser, cuida direito. Porque cada um de nós precisa ser cuidado. E não precisa ser no sistema de saúde. A gente pode ser cuidado em casa. A gente pode ser cuidado por familiar, por amigo e por profissional de saúde também. Eu escrevi aí Health is Made at Home, porque eu sou chique, mas porque tem um livro de um professor inglês chamado Nigel Crisp. E ele tem um livro que fala isso. Quer dizer, saúde você faz em casa. O hospital serve para quando você tem um problema. E é verdade. Aonde que você vai ter... Quer dizer, eu moro em apartamento, então na minha casa não tem escada para subir. Mas o feirante da minha feira, feirante das frutas, quando eu reclamo, desculpa, eu vou repetir a história, mas é verdade, quando eu reclamo do preço das frutas, ele fala melhor gastar comigo que na farmácia. Não posso dizer que ele está errado. Então, isso você faz em casa. Quando é que você vai para o serviço de saúde? Quando você precisa de cuidado especializado. Nem que seja cuidado psicológico, no sentido de que você é hipocondríaco e não está dando conta de se resolver. Então, entre a saúde e a doença existe um contínuo. A gente precisa ter clareza de que 100% saudável... Por exemplo, ontem no avião, eu estava lendo, aí eu percebi que eu tenho que parar com essa mania de achar que eu enxergo e começar a usar óculos para perto, já, porque a letra do livro ficou assim. Então, não é que eu esteja com problema, mas eu tenho um problema, mas dá para resolver. Então, é assim, a gente está falando de sistemas de saúde, a gente não está falando de um serviço só. Então, se a gente não pensar
na coisa como um todo, a gente nunca vai conseguir pensar num conjunto sustentável. Então, no âmbito do envelhecimento, tudo que ela falou, né? Doença crônica, envelhecimento e novas tecnologias aumenta o custo da saúde. E a gente ainda tem a Covid, a guerra, que são choques. A gente tem que pensar no sistema como um todo. Se a gente pensar só no nosso umbigo, ou só no nosso serviço, ou só no grupo no qual a gente trabalha, adeus. Você veja, a Patrícia citou a AMIL mais de uma vez. Oi? Não, tudo bem, mas não é isso. Ela citou a AMIL mais de uma vez. A AMIL, ela é grande. A AMIL tem ambulatório, tem atenção primária, tem centros diagnósticos, tem hospitais, mas ela não é a única coisa que tem. Então, a AMIL pode pensar no sistema como um todo, ela pode pensar em vasos comunicantes. Eu podia ter falado da Unimed, que eu simplesmente resolvi usar, né, citando a fonte. Então, o que é de novo sob o sol? Não é gastar menos, é gastar melhor. Não pode jogar dinheiro pelo ralo. Meu imposto é dinheiro que eu trabalho de sol a sol para conseguir. Não pode jogar pelo ralo. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, eu não sei se reesterilizar coisa descartável é tão mais barato do que comprar outra. Então, você tem que gastar melhor. Gastar melhor quer dizer, não faz exame desnecessário. Porque, para o sistema de saúde, você pode botar no seu bolso se você é o prestador, mas para o sistema de saúde isso não é bom. O que está sendo medido? Porque, em tese, quando você fala, eu vou medir a quantidade de pessoas que tiveram alta, você está dizendo, importa que as pessoas tenham tido alta. Se eu vou medir a quantidade de pacientes com hipertensão que voltam todo mês para ter a pressão aferida, não para o hospital, pelo amor de Deus, mas para alguma unidade ou outra, então eu vou assumir que isso é importante. Então, você precisa dizer isso. Você precisa formar médico, enfermeiro, nutricionista, físio, fono, TO, farmacêutico, para que eles entendam de que língua ou em que língua você está falando e de que modelo você está falando. Hoje em dia, senhoras e senhores, telesaúde. Hello? Quem é que aprendeu de nós a trabalhar com telesaúde? Não sei se algum, mas muito bem. Mas você vê, no Canadá, já que você fez a imersão no Canadá e ele falou que teve inverno, tudo que é falado na minha frente pode ser usado a seu favor a qualquer momento. Mas, enfim, no Canadá, para cuidar dos povos dos First Nations, eu acho lindo. Lá não chama Native Canadians, chama Primeiras Nações, que é o povo que estava lá. Então, assim, você não vai deslocar necessariamente gente para lá longe. Saúde. Então, a gente faz telesaúde. É muito mais útil. E você consegue trabalhar em rede, envolver mais as pessoas. Você precisa ter comunicação e confiança e compliance. Você precisa confiar nos coleguinhas. Eu sempre acho tão divertida essa parte. E não é fazer o que você faz no hospital, no hospice. Não é para você fazer o que você faz na UTI, na enfermaria. Por quê? Porque são coisas diferentes. Se der para fazer a mesma coisa, então, lamento informar, mas não era para estar no mesmo lugar. E melhorar a satisfação da população com a saúde? Melhorar a adesão do paciente? Como assim? Por quê? Né? E aí, assim, um exemplo. O povo fala de PREMS e PROMS. PREMS e PROMS significa PR, é Patient Reported. Quer dizer, o que o paciente fala, o que o paciente acha do que ele recebeu como serviço, mas o que ele acha do desfecho que ele obteve.
Mas você só está pensando nos pacientes porque tem, assim, o paciente, o familiar, o empregador e o profissional. Por exemplo, lembra, não lembra, hoje, concretamente, que dia? Hoje, 29 de novembro. Senhoras e senhores, não tem uma pessoa de máscara nesta sala. Será que está todo mundo são? Não adianta estar com a máscara no bolso. Será que está todo mundo são? Não tem nenhum vírus passeando por aí? Pode? Não sei. E aí, só para mostrar um pouquinho, esses dados são do painel da ANAP, mas a maior parte dos gastos do SUS, porque o SUS é o sistema único, eles vão para o setor privado. Por quê? Porque o setor privado não é só assistência suplementar, senhoras e senhores. O setor privado também tem a ver com o que eu tiro do meu bolso. E o meu bolso é um monte de coisa que não é coberta em plano de saúde. Quando eu vou na farmácia comprar remédio ou vitamina, enfim, eu que estou pagando, e está aqui no privado. Se eu estou internada, é outra conversa. E ali só mostra que, assim, o Brasil é um dos poucos países do mundo, junto com os Estados Unidos, em que a despesa com o setor público é menor do que a com o setor privado, com a diferença de que o Brasil tem um sistema universal, coisa que os Estados Unidos não tem e não quer ter. A cobertura dos planos de saúde no Brasil está aqui. Quer dizer, o Brasil é um país um pouco desigual, um pouco heterogêneo. São Paulo, Rio, Espírito Santo e Distrito Federal são a maior cobertura. Mas, se a gente pega BH tem, com certeza, mais de 50% da população coberta para o plano de saúde. BH? 37%. Então, tá bom. Pois é, se ela falou, eu acredito. Já vou incorporar isso na minha estatística. Mas, assim, é importante ver que a saúde suplementar está onde, senhoras e senhores? Onde o dinheiro está, não onde o povo está. Isso aqui é concentração de médicos e vagas de concentração de medicina, mas, afinal, nós estamos pensando em cuidado de transição. E a conectividade? A conectividade ajuda na transição? Hein? Quer dizer, você poder falar com alguém à distância, falar assim, não me estou bem, o que eu faço? Né? E a saúde mental dos profissionais de saúde já era, faz tempo. O pessoal fala, não, na Covid. Mas que Covid? Por favor, bem antes. A gente tem que pensar que precisa de muita tolerância à frustração. É o de sempre. Quando eu me formei, infectologista cuidava de sarampo, dermatologista cuidava de doencinha. Quando eu estava na faculdade, depois da faculdade, apareceu a AIDS. A infectologista começou a tratar de AIDS e o paciente morria. O dermatologista começou a tratar de AIDS e o paciente morria. Então, começou a precisar pensar, perceber que o paciente morre. O consumidor, todos os consumidores mudaram, não foi só o de saúde. Quer dizer, hoje em dia tem gente que olha para o rótulo do iogurte que compra no supermercado. Então, você quer saber o que tem lá. E tem essa coisa que é a loteria do CEP. Né? Isso significa que, dependendo de onde você mora, a probabilidade que você tem de morrer mais cedo é muito mais alta. Por nenhum outro motivo. Não é por carga genética, não. É por causa de onde você morre. Como falta menos de 1 minuto, se você não pensar no pessoal que está na ponta da linha atendendo o doente, não vai mudar nada nunca. E, só para mostrar um pouco de... Também tem o número, tá? São poucos, mas também tem. Eu roubei esse slide de um coleguinha, mas é assim, ó. Quando a gente olha para o que se gasta no Brasil, independente de se gastar no Brasil muito mais no privado que no público, e a comparação com a OCDE também é importante, mas, quando você fala em cuidados de longo prazo, você gasta
No setor público no Brasil, 1% do que você gasta. E no privado, 3%. Isso não é nada. Precisa aumentar. Até porque gestão e regulação, que é administração, é mais. Então, senhoras e senhores, nós temos um problema. O nosso sistema é fragmentado, o paciente é largado no sistema, a gente deixa o paciente largado, a gente não navega, a gente não ajuda o paciente. A gente poderia ser o Waze do paciente, mas a gente não é. E aí, para onde a gente vai? Sobrou para nós, né? A mudança climática, não preciso discutir. A saúde, a doença mental. Graças a Deus eu não pus saúde mental, porque saúde mental eu já perdi faz tempo. Então, a gente tem que pensar em como a gente vai lidar com isso, porque senão a gente não muda. Se estiver bom como está, a gente primeiro. Se a gente achar que está bom como está, a gente está com problemas graves de doença mental. Então, vamos mudar, que ainda dá tempo. Já aprendi muito e continuo aprendendo. Cada aula da professora Malik, né, é uma lição que a gente leva para a vida. Obrigado, viu, professora Ana Maria? Pessoal, dando continuidade, e só fazendo uma complementação dentro do que você colocou, se a gente for olhar a heterogeneidade, né, do Brasil, né, como você colocou, a gente é um país muito heterogêneo. Se a gente for analisar, né, os nossos hospitais, hoje, né, em média, o número de leitos, né, dos nossos hospitais no Brasil é de 60 leitos. Né? Se a gente for pegar aí na iniciativa, né, na rede privada, né, 59% de todos os hospitais existentes no Brasil têm até 50 leitos. Né? Na rede pública, 61% dos hospitais têm até 50 leitos. Se a gente leva isso, né, para 150, eleva isso para 150 leitos, né, a gente está falando de 92% dos hospitais. Né? E quem é prestador aqui de alta complexidade sabe que 150 leitos você tem que gerir o seu hospital muito bem para ele ser sustentável. Muito bem. Então, olha o tamanho do desafio. Né? As grandes redes têm só 7%, 8% do mercado. Né? Olha o desafio. E eu não tenho a menor dúvidas, né, de que as clínicas, né, e hospitais de transição são aliados, né, nesse momento. Né? São aliados para que a gente possa, né, de fato, contribuir, né, para uma rede, né, de cuidados continuados integrados mais efetiva, onde, né, a gente descentralize o cuidado, né, desse paciente, né, onde a gente comece a praticar a confiança, como a doutora Ana Maria muito bem colocou. Né? Então, acho que a gente tem ainda um bom para casa para a gente poder evoluir, finalizando com esses slides, né? Com esse slide da Ana Maria mostrando o percentual de investimento, né, da rede privada em cuidados prolongados no Brasil. Pessoal, dando continuidade, então, rapidamente aqui, próximo tema, o terceiro tema, cuidados continuados integrados como estratégia de deshospitalização segura, um olhar para o modelo canadense. Doutora Mariane Tarabal. Boa tarde, uma alegria muito grande estar aqui, agradeço imensamente o convite, né? Estar de volta à minha casa, Belo Horizonte, encontrar vários rostinhos conhecidos, amigos de longa data, então estou muito feliz. Acabei de ver mais uma ali que eu não tinha visto, né, Dani? Então, uma alegria estar aqui. Eu sou de Belo Horizonte, estou em Goiânia, né? Sou médica de família e comunidade de formação. Minha residência foi no Hospital das Clínicas do UFMG, minha formação foi no UFMG. Então, quando a gente fala, né, de cuidados continuados, atenção primária, isso é meu berço e é uma alegria muito grande poder falar sobre isso. Né? Hoje eu vivo em Goiânia, eu sou diretora-geral do Mater Dei Premium, que é um hospital da rede Mater Dei em Goiânia, e sou diretora médica de 2 hospitais da rede Mater Dei em Uberlândia. Então, eu fico no trânsito Goiânia, Uberlândia, Uberlândia, Goiânia, de vez em quando Belo Horizonte, de vez em quando São Paulo, e vamos que vamos. Minha apresentação está aí. Tá ótimo. Já foi, ótimo. Então, fui convidada para falar um pouquinho, né, sobre o modelo canadense. E aí vou justificar até por que eu vou falar sobre o modelo canadense. Eu sou avaliadora da metodologia Kimenton há bastante tempo, né, há muitos anos. Recentemente estive no Canadá, numa imersão, para conhecer o modelo hospitalar, o modelo de assistência, o modelo de atenção primária. E acho que temos alguns insights, alguns pontos importantes aí para trazer, falando depois, né, do que Patrícia, do que a doutora Ana Maria trouxe para a gente aqui.
Então, vamos lá. Todo mundo aqui já ouviu falar do modelo de saúde canadense. E a gente só escuta falar coisas boas, não é isso? Que é um modelo que a gente tem que copiar, o melhor modelo de saúde do mundo, é um modelo diferente do que a gente tem. E, realmente, gente, a gente inventar a roda, né, quando a roda às vezes existe, é desnecessário. A gente inspirar em bons modelos, pegando o que esses modelos têm de bom e adaptando à nossa realidade, é um diferencial. E, claro, o modelo canadense não é um modelo sem falhas, né? Acho que, muitas vezes, o nosso modelo aqui ele tem pontos até melhores, né? Em nosso SUS, principalmente, que é o que a gente está comparando, mas a gente tem muito que aprender e adaptar à nossa realidade aqui. Então, a gente tem, né, no Canadá, só recapitulando um pouquinho sobre como que funciona esse sistema de saúde, lá ele é baseado no Medicare, que é um seguro-saúde, na verdade, ele não é gerido diretamente pelo governo, como a gente tem aqui. Tá? A cobertura é universal, só que essa gestão da saúde ela é local. Então, lá a gente chama as províncias, né, não são estados, as províncias fazem a gestão, e, às vezes, quando o beneficiário migra de uma província para outra, ele tem até dificuldade no acesso à saúde nessa migração. Ou seja, eu que estou vindo de Goiânia, vindo para cá, já ia ter problema em ter acesso ao serviço de saúde. Eles têm os princípios básicos, né, da lei da saúde, que é a administração pública, abrangência, universalidade, acessibilidade, portabilidade, parecido com o que a gente tem aqui no SUS também, né, com os nossos princípios que nos regem. E aí, passaram 2. E aqui a gente tem a questão da organização do sistema. A gente comentou aqui, né, nas 2 apresentações anteriores, sobre a importância da atenção primária. E a gente fala atenção primária, atenção primária, atenção primária. Onde a gente está vendo a atenção primária no Brasil funcionando bem? Alguém tem assim, nossa, eu conheço um modelo que a atenção primária está redonda. E aí, qual que é o nosso desafio? Então, a gente tem atenção primária na rede pública, que tem os desafios da rede pública, que eu não vou nem entrar nesse detalhe, até pelo foco do nosso evento. Mas a atenção primária na saúde suplementar, no Brasil, ela tem um desafio adicional. E toda vez que eu vou conversar com a operadora, vou conversar com outros players da saúde, o que acontece com a atenção primária? Muitas operadoras pensam assim, bom, eu não vou investir tanto em atenção primária, porque, como a gente viu, o resultado não é de agora. Eu não colho esse resultado da atenção primária de imediato. E sabe o que acontece? Daqui a 10 anos, quando eu começo a colher o resultado disso, aquela vida já não é minha mais. Então, eu não vou ficar cuidando para o outro pegar. Essa é a lógica. E, muitas vezes, todo mundo pensa assim, e ninguém quer fazer uma atenção primária assim, de fato, robusta, porque eu não tenho segurança que essa vida vai estar comigo. Né? Hoje o paciente está na operadora X, amanhã ele está na operadora Y, e a operadora X não quer gastar, investir, porque a atenção primária é um investimento. Né? A gente está falando muito de prevenção e promoção, então é um investimento que a gente colhe a longo prazo, né? É um investimento como na academia, que a gente citou. Quem dera se a gente fosse na academia hoje, já saísse de lá tanquinho. Não, o tanquinho ele custa muito, às vezes nem chega, mas ele custa para chegar. E a atenção primária também tem isso, dá resultado. Se a gente tiver disciplina, fazer tudo direitinho, a gente tem resultado, mas não é agora. E aí a gente fica falho, a gente fica manco nesse modelo. Por quê? Porque a gente não consegue ter um sistema organizado com uma visão de longo prazo. A gente tem, no Canadá, a questão da regionalização muito forte. Assim. Os hospitais, as estruturas, eles são muito focados no que está no seu entorno. Então, essa questão da comunidade, e aqui a gente tem a especialidade, né, medicina de família e comunidade. E, quando a gente fala isso, todo mundo é comunidade? É por quê? Porque você trabalha em comunidade, em favela? Não, tem a ver com a regionalização. E isso no Canadá é muito forte. Eles têm os fluxos, né, de encaminhamentos para cuidados secundários, terciários, serviços de urgência e emergência em hospitais, cuidados paliativos, esse é um ponto extremamente forte, e eu vou falar bastante dele aqui hoje, e o atendimento com acompanhamento domiciliar, que tem ganhado uma força enorme. Quando a gente fala em cuidados continuados, integrados, né, às vezes é um termo novo e muita gente fala assim, o que é isso? A doutora já falou muito bem aqui, né, Ana, como que a gente pensa, o que é transição, o que é transição de cuidado. Então, eles estão focados na recuperação global da pessoa, promovendo autonomia, melhorando funcionalidade no âmbito da situação de dependência em que se encontra. Reintegração do indivíduo à comunidade. A gente tem olhar atento para isso hoje?
O nosso sistema é organizado para isso? Ou seja, eu tenho um paciente que tem AVC. Aí eu penso, bom, eu vou ter um protocolo de AVC. Eu tenho uma linha de AVC. O que essa linha de AVC geralmente aborda? Quando a gente extrapola, ela tem uma estratégia de prevenção, né, começando lá na atenção primária. Mas, quando a gente entra no hospital, a gente tem, bom, vou olhar o tempo porta-trombólise, vou olhar se eu tenho leito de UTI disponível, se os exames de imagem robustos para poder atender esse paciente estão ok, se eu consigo diagnosticar exatamente onde e o que eu preciso fazer para poder tratar. Mas aí, beleza, tratei dentro do que foi possível. E aí? Ah, foi ótimo, né? O paciente está bem, está vivo e está de alta. Está de alta como, gente? Muitas vezes. Né? Como que a gente tem cuidado disso? Como que a gente devolve esse paciente para casa? Né? Eu vou, no final, fazer uma provocação aqui, mas como que a gente reintegra, que é exatamente essa reintegração do indivíduo na comunidade? Quais limitações ele tem? Né? Quais recursos adicionais ele vai precisar? E a gente não pensa nisso, muitas vezes. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre um dos hospitais que fica em Toronto, que chama Toronto Grace Health Center. Esse hospital ele é muito ligado ao Exército da Salvação, tentando lembrar o nome em português. Então, é um hospital focado em cuidados continuados e reabilitação. E aí, quando a gente pensa no número de leitos, são 235. Então, são bastantes leitos. Cuidados paliativos é uma grande força, tem um centro cirúrgico grande, e eles estão fazendo monitoramento remoto de 8.000 pacientes. E esse monitoramento remoto, para eles, não é uma coisa assim que eles sabem fazer desde criancinha. Isso é novo, vou mostrar para vocês logo à frente. E eles têm um programa de reabilitação pós-cirúrgica ortopédica, porque a cirurgia ortopédica requer uma reabilitação, é diferente, né, de um cuidado paliativo, de um pós-AVC, mas ela requer uma reabilitação. Reabilitação pós-AVC, cirurgia bariátrica. Lá no Canadá não tem essa pandemia de cirurgia bariátrica, né, que a gente está vivendo por aqui. Pré- e pós-transplante de órgãos e reabilitação pós-cuidados intensivos. O paciente que sai da terapia intensiva desnutrido, ficou acamado muito tempo, como que ele volta? Eu não posso simplesmente falar, pronto, está livre, está entregue, vai para casa. E a família toda com aquele sorriso amarelo. O que eu faço agora com esse paciente? Meu Deus! Quando a gente fala no modelo de cuidado centrado, e aí esse ponto é muito importante, né? Não é o paciente só no centro do cuidado, é tudo orbitando em torno. E a família tem um papel muito importante. Eles são envolvidos o tempo inteiro. Todos os hospitais, vou dizer assim, 99% dos hospitais canadenses são acreditados pela metodologia Quimento, né? Pela Accreditation Canada. Essa metodologia tem ficado cada vez mais focada no envolvimento da família, na experiência do paciente, em como a família participa do cuidado, como a família apoia, como o paciente se preocupa e como ele se envolve com o seu tratamento, com a sua recuperação. Então, a gente tem uma série de profissionais aí orbitando no entorno e tendo papéis essenciais nessa recuperação. E esses profissionais não são só assim, físio, fono, nutri, eles têm, por exemplo, o tratamento espiritual, o acompanhamento espiritual está junto. Participa dos rounds, das discussões, em como isso ajuda o paciente a entender o seu tratamento, a sua reabilitação. Então, é uma visão diferente do que a gente tem aqui, muitas vezes. Esse ponto aqui é muito importante, né, quando a gente está falando sobre monitoramento de pacientes. É claro que, quando a gente pensa, né, em cuidados prolongados, a população idosa é o principal alvo. Né? E o que a gente tem feito para cuidar desses idosos? Né? Como que tem sido no Brasil a nossa experiência com isso? A gente só olha essa pirâmide e fala que a população está envelhecendo, a população está envelhecendo. E aí, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos mudando a forma de cuidar? Esses idosos estão sendo tratados e vistos da mesma forma como eles eram vistos há 15, 20 anos? Mudou alguma coisa? Então, eles fazem lá um monitoramento desses pacientes de maior vulnerabilidade. E aí, com coisas simples. Por exemplo, a gente sabe que alguns pacientes vão dando alguns sinais de demência, né, de esquecimento. Então, assim, eles têm lá um colar em que esses pacientes têm um dispositivo, um GPS, para localização, para a gente conseguir achar e caso eles se percam. Aqui a gente adapta, né? A gente tem algumas soluções. Existem colares já, até para PET já tem esse colar. Vocês sabiam que os PETzinhos já têm um chipzinho para localização?
Aqui, às vezes, a gente coloca um cartãozinho, né, com o nome, contato, fala assim, ó, vovô, anda sempre com o cartãozinho no bolso para não perder. Né? Isso acontece. Então, lá a gente já tem isso. Tem o alerta de quedas. Esse alerta de quedas também pode estar no mesmo colar, ou ele fica na casa. Né? São sensores que ficam na casa do paciente que detectam o movimento. E se depois de determinado tempo não se perceber o movimento, a central entra em contato para poder suspeitar que aquele paciente caiu ou que ele teve algum mal na cama, né, estava dormindo, e aí buscar suporte. A gente tem comunicação bidirecional, né, possível com esses dispositivos. A equipe que monitora acessar o paciente e o paciente buscar ajuda, né, apertando, às vezes, um simples botão. E esse ponto aqui, gente, é um ponto que eu acho extremamente importante. Sobre as nossas ilusões. Né? Às vezes, a gente acha que está fazendo saúde, o paciente acha que está sendo tratado, e todo mundo se engana, e vamos que vamos. Quando a gente está fazendo um tratamento para um paciente, a gente preocupa em garantir acesso ao médico, acesso à receita, à prescrição, a dispensação do medicamento. E, se a gente fez isso, se o paciente conseguiu tudo isso, que ótimo, ele tem um super acesso à saúde. Consegui consulta rápido, comprei remédio, pronto. Certo? Por que não? Tomar remédio é fácil? Quem aqui toma remédio todo dia? Só? Ah, muito bem, vamos ser sinceros. É fácil tomar remédio todo dia? A gente lembra? Vou dar um exemplo mais simples. Mulheres que tomam pílula anticoncepcional. É fácil tomar pílula todo dia, no mesmo horário, tudo certinho? A gente esquece. A gente não cuida. A gente deixa para lá. Melhorou um pouquinho, está bom. Né? Quando você vai conversar com a população, fala, você tem pressão alta? Não, eu até tinha, fui no remédio, tomei uns remédios umas vezes aí e acabou. Então, assim, esse ponto da continuidade da medicação a gente ignora. O que existe no Canadá? O modelo de saúde disponibiliza para as pessoas um dispensador de medicamento. Isso eu vi em várias unidades, não foi em um só hospital, não é uma exceção. Esse dispensador ele tem reconhecimento facial, ele tem alarme e ele é programado para poder soltar um pacotinho com os medicamentos daquele horário para o paciente. E, se o paciente não vai lá e pega o medicamento para poder tomar naquele horário, a máquina soa um alarme. Tipo assim, olha, você esqueceu do seu remédio, já tem 5 minutos. Se ele não pegou, a própria máquina já liga para os contatos. Ou para a mãe, ou para o irmão, ou para não sei quem que você já determinou, para poder falar, ó, tio aí não tomou o remédio, não. Então, tem que ir lá dar um suporte. E essa máquina ela tem um lacre, o farmacêutico programa, todo com QR Code, tem muita tecnologia embarcada, e a cada 15 dias ela é reabastecida, sai o pacotinho com os remédios que ele precisa tomar naquele horário. Então, a chance de ter uma adesão, eu preciso de uma dessa, porque eu tomo remédio todo dia, problema. Então, assim, a chance de ter adesão, de ter sucesso, é muito maior. Aqui é só mostrando, né, um pouquinho do dispositivo que tem sensor em casa para detectar. E todos esses dados, né, seja com sensor em casa, seja com o wearable device, que a gente vai falar um pouquinho, tudo isso vai para um painel em que as pessoas ficam ali olhando dados e acompanhando e fazendo intervenções, porque elas estão, de fato, monitorando essas pessoas. Né, com painéis, com tecnologia, sim, mas quem está por trás, olhando o painel, é enfermeiro, é médico, é profissional de saúde treinado. Então, isso faz muita diferença. Aqui, só para mostrar a evolução, porque eu disse que assim, eles não nasceram fazendo isso. Olha quando que está aqui, gente. Abril de 21. Olha quantas vidas. Olha como é que esse crescimento está acelerado. Ou seja, em número de vidas que eles passaram a acompanhar remotamente. E por que eles aumentaram tanto assim? Porque está dando resultado. Porque estão diminuindo a internação, porque estão tendo resultado assistencial, porque estão reduzindo o custo. Então, assim, a gente tem que levar tudo isso em consideração. Quando a gente pensa nos nossos modelos assistenciais, a gente tem visto a ampliação da telemedicina, e lá, pela distribuição geográfica, a telemedicina é muito forte. Né? A gente tem áreas muito afastadas, frias, né? Então, pouco ocupadas, pouco povoadas, em que, às vezes, não justifica você ter uma estrutura grande, mas essas pessoas precisam, sim, ser assistidas. Então, a telemedicina é um ponto forte. Então, eles fazem acompanhamento remoto dos pacientes, sensores de monitoramento domiciliar, dispositivos vestíveis e acesso facilitado a profissionais de saúde. Eles têm hotlines, em que você pega o telefone, você liga e você consegue falar na hora com um profissional de saúde para te orientar. A gente tem isso aqui. Muitas vezes a gente tem. Os nossos planos de saúde oferecem, muitas vezes. A gente nem usa.
né? Então, assim, a nossa comunicação também é falha. Quando a gente fala dos devices, isso são coisas que são aqui no Brasil a gente já tem. Só que, de novo, fica aquele problema. Eu vou bancar esse acompanhamento? Essa vida não vai ficar comigo. Quem acaba investindo muito nisso são as operadoras de autogestão, porque as vidas ficam ali presas com elas mesmas. Então, esse investimento acaba sendo maior lá. Então, a gente tem os relógios, as pulseiras, que olham temperatura, frequência cardíaca, pressão, mandam dados para quem acompanha, sensores de glicemia, né, para os pacientes diabéticos aí que não precisam ficar ali furando o dedo toda hora, sensor de queda. Né, quando detecta uma queda, a intervenção é rápida e isso faz toda a diferença na vida do paciente. E a gente também tem os dispositivos que não são vestíveis, mas que apoiam todo esse acompanhamento remoto, em que eles fazem esse acompanhamento nessa transição. O paciente saiu do hospital, ele foi para casa, ele não pode ficar assim, entre o tudo e o nada. Eu tinha tudo, eu tinha médico, eu tinha enfermeiro, eu tinha físio, eu tinha fono, de repente eu só tenho minha mãe me olhando. Espera aí, vamos transitar com cuidado. Então, quando você coloca esses dispositivos, isso faz muita diferença, porque você consegue fazer uma teleconsulta, você consegue mostrar uma imagem, às vezes você está preocupado com uma ferida operatória, você tem como compartilhar isso. E os resultados são muito bons. Vou ver se eu vou conseguir passar esse vídeo. Esse vídeo é meu, de um atendimento feito aqui, só para mostrar para vocês que essas câmeras, esses avanços, estão disponíveis e facilmente acessíveis. Olha a qualidade de uma horoscopia que eu tenho com uma câmera que é uma caneta, conectada num USB. É muito bom. E quando você olha isso e fala, nossa, mas isso é caro? Gente, é muito barato. E a gente consegue utilizar isso para poder levar assistência a pacientes de diversas regiões. Aqui eu vou falar rapidamente, que meu tempo está acabando, sobre Baycrest, que é um serviço focado em cuidados contínuos para idosos. É uma referência no mundo para demências, né, Alzheimer e outras demências. E eles são líderes globais em residências geriátricas, saúde, pesquisa, inovação. Então, é um mundo à parte, em que todos os estudos, tudo que vocês pensarem em demência está sendo discutido nesse lugar. Quando a gente vê, eles têm 3 nichos, são mais de 1.000 leitos. E aí estou subindo, ó, a gente falou 200 e poucos leitos, aqui são mais de 1.000 leitos no complexo. E a gente tem de 3 formas. A gente tem a vida independente, então, são pacientes idosos que moram em apartamentos monitorados pela equipe do Baycrest. A gente tem quem vive com assistência, que são pacientes que estão internados, né, em cuidados prolongados. Então, é um modelo mais parecido com o que a gente tem por aqui. E esses cuidados com memória são os pacientes altamente dependentes, né, pacientes com Alzheimer avançado, que vivem hoje 3 vezes mais do que aqueles que estão fora desse sistema Baycrest, vivendo no modelo tradicional. Então, o resultado é muito positivo. Olha que legal a residência para idosos deles. Eles têm um prédio monitorado, com sensores, com enfermeiros, com refeições balanceadas, com lavanderia, com tudo para esses idosos viverem independente. Aqui é uma planta do que existe lá, né, que eles moram. Você tem vários modelos, né, apartamentos maiores, menores. Nesse caso aqui, eles pagam, existe um aluguel, não está dentro do serviço de saúde deles, do seguro de saúde, mas os idosos vivem aqui independente, de forma independente e com suporte de saúde, porque eles precisam. Então, tem enfermeiros de plantão 24 horas, tem médico de apoio 24 horas, serviço social, áreas de terapia em grupo, lavanderia, barbeiro. Então, assim, é um mundo diferente. E aqui no Brasil isso já está acontecendo. Né? A gente já tem o conceito aqui de residências conectadas, em que esse acompanhamento já começou a acontecer. Aqui é um outro modelo, tá? É um outro hospital, em que também, vou passar mais rapidinho para a gente não entrar tanto no detalhe, que eu queria chamar a atenção disso aqui. Eles têm um programa de voluntariado em serviço. O que é isso? São pessoas voluntárias que apoiam a transição de cuidado. Ou seja, meu paciente lá, vou voltar no caso do AVC. O paciente teve um AVC, ele vai para casa. Eu preciso treinar essa família, preparar para como que levanta o paciente da cama. Que cuidados eu tenho agora que ele tem uma limitação de movimento? Como que essa refeição vai ser oferecida? Como que eu não vou infantilizar o paciente, que é uma tendência que a gente tem, né? Ai, agora o vozinho está com o dentinho. Não, espera aí, ele está com uma sequela motora, ele não ficou com déficit cognitivo, né? Vamos respeitar. Então, toda essa preparação é feita com voluntários. E esse trabalho de voluntário eu achei muito bacana, porque não é uma coisa que a gente explora tanto aqui.
Inclusive, lá, isso faz parte da grade do ensino médio. Os estudantes têm que ter trabalhos voluntários, não necessariamente esses, mas se eles não têm trabalhos voluntários, eles perdem pontos para entrar na universidade. Então, eles ganham pontos para poder entrar na faculdade. E isso vai desde cuidar de praça, né, revitalizar jardim, etc., até esse tipo de cuidado. Então, a gente vê voluntários nos hospitais o tempo todo. Hoje, a gente tem no Brasil alguns voluntários, principalmente na área de maternidade, mas não é uma regra. E o que a gente poderia fazer para aprender com isso? Como que a gente envolve esses voluntários? Será que a gente teria alguém que teria interesse de apoiar no cuidado de uma forma voluntária? Será que isso é um desafio bom para a gente? Aqui eles premiam, né, quem tem a semana do voluntariado, em que eles são reconhecidos. Muitos deles estão há 20 anos, 30 anos fazendo esse trabalho, é part-time, né? Eles, às vezes, têm as suas atividades, mas doam parte do seu tempo para a comunidade, porque essa visão de comunidade é muito forte. E aí eu finalizo minha apresentação com esse berço. Por quê? Bercinho bonitinho, eu estou colocando aqui, não tem nada a ver, não falei nada de maternidade, né, de nascimento. Por que eu coloquei esse berço? Quando a gente vai ter um neném, chega um neném na família, como é que é a nossa preparação? Quanto tempo a gente fica ali, preparando, pensando, planejando, fazendo exame? Ah, vou pintar de rosa. Não, ficou bom, vou colocar agora um papel de parede por cima. Ah, e agora eu vou fazer um curso de como trocar fralda. Nossa, eu vou descobrir qual que é a melhor pomada para assadura. Você sabe qual que é? E você? Nossa, eu vou entrar num grupo para discutir isso. Então, quem teve a experiência aí da maternidade recente, minha mais nova tem 5, então já tem um tempinho. Mas a gente se prepara demais. Faz curso de primeiros socorros para isso, curso de como educar, curso neuro... Como é que é? O nome esqueci. Como é que é, Sara? Me ajuda aí. Tem uns neuro aí que agora a gente tem que aprender, que a gente tem que estimular a criança de um jeito... Isso. A gente tem toda uma preparação para isso. Só que aí, quando a gente tem um paciente numa transição de cuidado, a gente não tem. E o impacto que tem nas vidas das pessoas é semelhante e, às vezes, até pior. E por que eu coloquei isso? Só para no meu último minuto, eu era diretora de um hospital em Ibirité, há vários anos atrás, e a gente teve um paciente que teve um AVC. E, depois do tratamento, com toda a sequela, o que a gente fez? A alta para casa, feliz, né? Vamos liberar o leito, o paciente vai para a família. E aí, voltei do almoço, tinha uma pessoa me esperando na minha sala, com uma cara de poucos amigos. Falei, pois não? O que você está achando? Falei, primeiro, eu não tinha entendido nem como é que ela tinha chegado lá. O que vocês estão achando? Vocês estão achando que a gente é o quê? Falei, desculpa, quem é você? Eu sou fulana, sou neta do Cicrano, que estava internado aqui, teve um AVC. Vocês estão dando alta para casa? A gente trabalha. Vocês esqueceram disso? Assim, eu preciso... Quem vai cuidar dele? Agora ele está aqui, vocês estão liberando... Ele não come sozinho, não está conversando. Ele entrou aqui, antes de vir para cá, ele andava. A gente nem preocupava com ele, a gente só visitava, de vez em quando. E agora? Quem vai cuidar? Nós não temos tempo para isso. Nossa vida já está toda organizada. Olha, a cama que ele precisa não passa nem na porta lá de casa. Não tem jeito. E aí? Quem fica com a bronca? Essa bronca é de quem? Existe alguma forma da gente preparar? Existe alguma forma da gente fazer essa transição de forma mais segura e mais responsável? E o que a gente tem feito para mudar isso? Obrigada. Queria convidar as painelistas para retomarem seus lugares. E, enquanto tomam os assentos, é só comentar que o modelo canadense, eu particularmente quero realmente muito conhecer, porque eu acho que se tem uma única vantagem do Brasil ser um país em desenvolvimento, é que a gente pode olhar para fora e aprender com quem já passou pelo que a gente está vivenciando hoje. Aprender, inclusive, ao que não fazer. Canadá, 49% de todas as altas hospitalares são transferidas para unidades de transição, pessoal. Se a gente pega países europeus que já passaram pelo envelhecimento que o Brasil passa hoje, Alemanha, Espanha, Portugal, entre 19% e 33%, em média, de todos os hospitais estão dentro da categoria de transição de cuidados. Se a gente vai para a América do Norte, Estados Unidos, que é o maior mercado mundial de transição de cuidados, existe um cenário inverso.
Lá são quase 2 milhões de leitos pós-agudos para menos de 1 milhão de leitos agudos de hospitais gerais. Aqui no Brasil tem um estudo recente da História M&A, inclusive lá de São Paulo, onde eles projetaram que se apenas 2% das altas hospitalares aqui no Brasil fossem transferidas, né, para hospitais e clínicas de transição, nós precisaríamos de imediato 54 mil novos leitos de transição de cuidados no Brasil. Hoje a gente não está chegando a 3 mil leitos, pessoal. Olha o tanto que a gente tem para crescer, olha o tanto que, né, o sistema de saúde necessita desse modelo assistencial, né, que são instituições altamente especializadas, com foco em deshospitalização, linhas de cuidados, né, e coordenação do cuidado. Passando agora para um momento de perguntas, relembrando que a gente tem um QR Code na programação, que vocês receberam na entrada do evento. Se quiserem estar encaminhando, temos uma aqui, Vanessa Scheib para Patrícia. O que você sugere além do mutualismo? Quem é a Vanessa? Oi, a gente discute um pouquinho lá no LinkedIn, né? Troca umas ideias, né? Eu acho que está com som. Além do mutualismo, eu acho que a gente vai ter que pensar em caixas únicas, como temos como uma previdência privada, entendeu, Vanessa? Não acho que esse modelo consiga ser sustentável. Com tanta tecnologia, com tanta dificuldade da gente ter uma base de pagantes, isso não tem viabilidade. Talvez tenhamos que, sim, ter uma previdência privada da saúde e com limitações de gasto. É duro, né? Eu já estive na Inglaterra o modelo inglês do NHS, ele é bem cruel às vezes, que ele fala, não tem dinheiro, não faremos. Eu sei que é duro, né, para quem está lá do lado de lá. Há pouco tempo, uma criança teve os aparelhos desligados porque não tinha viabilidade mais clínica e a NHS mandou desligar. Atualmente, se não tivermos, acho que nos próximos 10 anos, mais nascimento, mais uma dificuldade de manter o atual modelo, com a taxa de natalidade que nós temos, não será viável. Pode falar. Sistema de saúde, eu entendo. Ei, gente, eu entendo o sistema de saúde nosso, tanto o público quanto o suplementar suplementa, né? Na verdade. Então, como é que a gente vai fazer isso com o SUS? O SUS é o mesmo modelo. Não tem outra. Então, você vai falar com uma pessoa que não ganha um salário mínimo para ela fazer uma previdência privada? Eu acho que no SUS a gente vai ter que ter uma limitação de acesso a algumas coisas. Apesar de a gente achar que o SUS não dá acesso a muito, ele dá acesso a muitas coisas. A gente tem muita dificuldade, é claro, de acesso, mas ele tem muita tecnologia, mas tem muito desperdício, né? Aí, como disse a professora aqui, Ana Maria, a gente joga o dinheiro do ralo, nossa contribuição no ralo. Não acho que a gente possa dar acesso a tudo o tempo todo. Se a gente não tiver clareza de que o investimento trará retorno para o paciente, e o retorno, às vezes, como a professora falou, não é ir para casa e viver mais 3 anos numa situação de vegetativa ou sem nenhuma perspectiva, entendeu? Então, assim, sem a gente não conhecer qual é o desfecho que a gente está esperando, qualquer recurso investido, ele está sendo mal investido. Então, até no SUS, entendeu, Vanessa? Até no SUS a gente não sabe. Então, eu até concordo. Eu acho que a gente tem que resetar. Na verdade, é um reset, começar pela APS e, a partir disso aí, a médio e longo prazo, colher os resultados. De acordo com a doutora Mariana, que ela falou ali. Mas está difícil, né? Ana Mariane, gostaria de fazer alguma complementação a respeito da pergunta? Não. É só um ponto que eu até falei, que a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde, né? E falando sobre as críticas até ao sistema canadense, quando a gente vai conversar com os profissionais, né? Existe toda visão extremamente positiva. Mas eu aproveitei muito para conversar com o motorista do Uber, com a vendedora da loja, etc. E um dos pontos que eles mais queixam é sobre acesso. Assim, há uma escassez de profissionais que limita muito o acesso, né? Então, assim, numa situação de urgência, numa internação, a coisa flui bem. Mas, para você conseguir marcar uma consulta com o seu GP, né, com o seu médico de família, nem sempre é fácil. Você tem um tempo longo de espera. Tinha uma brasileira que vive lá e estava participando da missão com a gente. Ela falou, olha,
Pediatra para minha filha? Não consigo, isso não existe. Assim, é super difícil. Eu consigo médico de família às vezes. Então, existem dificuldades. E aí a gente citou 3 modelos aqui, né? O NHS, o modelo canadense e o modelo brasileiro. Eu acho que às vezes falta a gente debruçar sobre os problemas, né? Os problemas são diferentes. Aqui hoje a gente não tem tanto problema, mas com mão de obra médica, por exemplo, como já tínhamos no passado e o Canadá vive hoje. Mas a gente tem que discutir acesso, tem que discutir como que é feito, qual a responsabilização que o paciente tem, né? Os desperdícios, qual o compromisso. O paciente tem compromisso nenhum. Assim, no SUS, eu já fui médica de EPS no SUS, você tinha uma agenda com 20 pacientes no manhã, iam 8, 12, máximo. Então, qual que é o papel do paciente também, né? Porque às vezes a gente fala, o paciente é uma vítima que está no centro do cuidado, que a gente tem que colocar ele no centro do cuidado e tudo bem, é muito bonito. Mas e aí? Como ele se responsabiliza dentro do serviço que é disponibilizado para ele também? Qual que é o seu papel nisso, né? Temos aqui. Um minutinho. Doutora, pergunta para Mariane, de Ana Elisa. No caso dos hospitais citados, há uma instância que fica a cargo da deshospitalização? Como funciona? Como ter uma comunicação entre hospitais mais eficientes? Né, Mariane... Sim, não é que tem um setor de deshospitalização, como a gente tem muitas vezes aqui no Brasil. A deshospitalização ela já é discutida desde a hora que o paciente chega, né? Então, assim, eu olho para o cuidado como um todo. Eu tenho uma visão... E aí eu vou pegar o termo que foi criticado aqui, mas eu tenho a visão da jornada do paciente nesse sentido. Espera aí, ele chegou aqui, como é que ele vai sair, para onde que ele vai depois? E quem que vai se envolver nesse cuidado? Então, essas discussões elas já acontecem à admissão. O paciente que internou, por exemplo, a fazer uma cirurgia ortopédica, né, um dos hospitais que eu mostrei aqui, que foi o Toronto Grace, eles já têm todo o processo de reabilitação, inclusão e treinamento da família logo que o paciente chega, né? E todos os profissionais que estão envolvidos na assistência, eles são orientados a já treinar, já movimentar, já explicar para todo mundo que está ali no cuidado, desde sempre. Eu não vou lá e simplesmente troco uma sonda ou vou fazer uma troca de fralda de um paciente idoso. A família está ali, eu já envolvo. Olha, os cuidados que a gente tem que ter são esses, isso é feito dessa forma, isso aqui é importante para ele, para o paciente. A hora que ele sai daqui, ele vai ficar um tempo numa outra unidade, vocês vão ter essa participação. Então, isso é discutido durante todo o percurso. Não é separado. Assim, o paciente agora cuidou, agora vamos hospitalizar. Não existe isso. Sim, perfeito. Agora eu preciso falar, porque senão vai dar mais ruga. Assim, isso se chama, na verdade, gestão de leitos ou gestão de altas. Quer dizer, a hora que o paciente está prevista a internação dele, teoricamente... Você tem que já saber quando que ele vai embora e para onde. Então, quando ela falou que um dos indicadores se reduziu internação, aqui no Brasil, você falar em reduzir internação, assumindo que os hospitais ganham por internação, isso é que nem xingar a mãe. E não pode ser que a gente está falando do sistema. Pronto, falei. Então eu vou falar também. Por quê? A gente só consegue saber se a hora do paciente ir embora quando eu tenho um protocolo definido. O que eu espero, qual é a terapêutica que eu vou utilizar nele de forma clara e qual é o indicador que eu vou ter. Quantos hospitais têm protocolos de cirurgia de quadril? Vai andar no dia seguinte? Não vai andar? Cada médico faz do seu jeito. Comentário sobre, que eu estou me coçando. Quando a Patrícia trouxe sobre a questão da linha de cuidado, eu queria só compartilhar um case que é um case de muito orgulho para a gente, que é sobre a linha de cuidado do idoso. A gente fez com a Unimed Uberlândia. Tá? A Unimed fez um modelo que foi diferente, ela fez uma RFP, e eu falei, gente, eu já vi RFP para muita coisa, mas para uma linha de cuidado foi a primeira vez. E fiquei assustada na época, a gente construiu, de fato, estruturou essa linha de cuidado. E o que foi interessante, que dá resultado, e os resultados são muito positivos agora, mais de um ano, né, de vivência da linha, agora que os resultados de fato aparecem, que foi construída a 4 mãos, 2 mãos do lado do hospital, 2 mãos do lado da operadora, e sendo a operadora responsável por outra parte do cuidado que estava ali, né, ambulatório, toda a continuidade que a gente tem.
E isso da discussão da permanência do paciente, da transição do cuidado, ela já acontece quando o paciente entra, né? Toda a jornada, desde o pronto-socorro, se ele tem contato com exames, se ele vai no ambulatório, se está na UTI, se é um paciente paliativo ou não, tudo isso é discutido e é monitorado. Então, existem vários indicadores em que a gente acompanha o desfecho, o resultado disso. E qual que foi o ponto mais frágil, assim, que foi mais difícil? Quem que é o profissional de saúde mais difícil aí da gente conseguir resolver e fazer as coisas caminharem bem, hein, Leandro? Achei você aí, colega de sala. O médico. Porque a gente tem que mudar a mentalidade demais, né? O médico, muitas vezes, ele agarra. Não, é igual o jogador barbantinho ali. Ele fica com a bola o tempo todo. Não solto. Enquanto não, se não sair debaixo da minha asa, ele não vai caminhar bem. Então, a gente tem que fazer o médico ter segurança dessa rede toda para poder falar assim, olha, ele não vai, o paciente não está debaixo da sua asa diretamente, mas ele continua sendo muito bem cuidado. E esse é um dos pontos assim super desafiadores e que a gente conseguiu ter um resultado extremamente positivo. Fantástico, fantástico, pessoal. A gente vai precisar avançar, né, até em respeito aos próximos painelistas, as próximas mesas. Eu já vou comunicar a organização do evento, que no ano que vem eu quero ser painelista, porque a gente se coça para falar, e a gente já muitas vezes não tem tempo, né, então realmente a gente fica numa situação aqui bem difícil. Mas eu queria só fazer algumas reflexões, pessoal, que eu acho que são importantes, porque há não muito tempo atrás, né, ninguém imaginava que a Kodak, né, por exemplo, ela poderia quebrar, porque ela, né, não acreditou que nesse aparelhinho aqui, né, que a gente usa inclusive para fazer ligação, caberia uma câmera, né? Ou quem diria, talvez, que a Coca-Cola, né, perderia valor de mercado porque não acreditou no Gatorade, né, e numa geração de saúde. Ou até que hoje se vendem, né, 30% mais de saltos baixos do que saltos altos, porque as mulheres compreenderam que elas não precisam se empoderar, elas são empoderadas. Então, acho que passou da hora, né, da saúde compreender, entender o novo cenário que se encontra. Estou falando do cenário social, epidemiológico e, principalmente, econômico, para poder reagir a isso. Obrigado, pessoal.